Bom, meu nome é Felipe Filomeno, eu sou sócio fundador da Clínica Pace, né? Nós fazemos reabilitação e fisioterapia musculoesquelética e esportiva. É isso que a gente faz. E a gente faz com muito orgulho. E eu tô aqui hoje para colocar aqui algumas cartas na mesa, que na verdade são os nossos preceitos aí, são os primeiros tijolos aí da base da pirâmide que nos ajudam a melhorar a probabilidade de acerto, de resultado, certo? Então, para começar, tem, assim, fisioterapia no fundo, a maioria das pessoas não gosta de fazer, né? Então, que nem jogador de futebol. O cara gosta de correr pra caramba, de voltar pra defesa? Não gosta. Então, tem que entender o propósito, certo? Precisa de motivação, precisa de entender metodologia. Então, a gente traz um pouco disso tudo e o porquê disso é o seguinte. Então, a gente tem, né? A gente tem sempre para qualquer lesão, tá? Independente se é não operatório, operatório, a gente tem uma fase que é uma fase aguda ou fase inflamatória. Aí a gente tem uma fase chamada de cicatrização. Cicatricial. E a gente tem uma fase de fortalecimento. E por último, a gente tem uma fase de retorno ao esporte, certo? Então estamos falando de esporte aqui. Agora também pode ser uma retomada à atividade de vida diária, certo? Com alguns desafios aí, motores de escada, de tarefas domésticas, de caminhar com o cachorro, de fazer compra, entrar e sair do carro, certo? Muito bem. Fase aguda, a gente está falando aí de 2 semanas, aproximadamente, tá? Então, até aí que as substâncias mediadoras do processo inflamatório, da onde começa a cicatrização, até aí que elas vão, 2 semanas. Cicatrização, geralmente 3 a 6 semanas, tá? Vou falar um pouco de lesão muscular agora, então a gente está priorizando essas 3 semanas. E o fortalecimento, alguns autores 6 semanas, né? A partir de 6 semanas você tem um ganho de número de sarcômeros, né? A pessoa de fato fica hipertrófica, ela ganha músculo. Alguns autores 5 semanas. Então, nada antes disso. Se você ganhou força antes disso, é porque você melhorou sua coordenação, diminuiu seu medo, diminuiu sua dor. Sim, acontece. As pessoas de fato ficam mais fortes por conta desses motivos aí no curto prazo, às vezes num dia só. Fez uma infiltração, por exemplo, você pode melhorar a força na hora. E a última fase é o retorno ao esporte, né? O retorno ao esporte, então, ele vem como a última fase para devolver o praticante à atividade física, seja ela qual for, independente do nível dessa atividade física. Então, para a pessoa fazer uma reabilitação plena, segura, ela tem que passar por todos essas 4 fases aí. Muito bem. Aí, eu tô mostrando aqui hoje uma lesão muscular, tá? Da musculatura posterior, que são os isquiotibiais. E é uma lesão que é muito comum no futebol. É uma lesão, na verdade, comum entre esportes praticantes que fazem sprint, né? Acelerações, corridas rápidas, seja linear, com mudança de direção. Então, futebol no Brasil, claro que a gente sabe o quão popular que é. Basquete também, tênis também, atletismo, rugby. Então, o que acontece nesse caso aí é que a gente, na passagem da perna direita aqui, né, durante a corrida, a gente vendo um movimento, ou melhor, de um momento de torque nesse músculo, com a musculatura relaxada, com pouco armazenamento de energia, né, que é onde mostra nesse gráfico aqui, é o ponto mais baixo. Só que em seguida, para passar essa perna, a pernada, né, passando a perna de trás para frente na corrida, ela vem para o pico de alongamento.
para onde ela mais tem tensão, energia elástica acumulada. E geralmente, portanto, é nesse momento que há a lesão dessa musculatura nesses esportes. Não é muito diferente da demanda muscular de um chute, no final de um chute, né? A pessoa chuta e levanta um pouco a perna, gerando esse pico de estresse. Então, esses esportes que envolvem o sprint e também chute são os que mais têm a incidência, né? Então, aí, principalmente o futebol e o rugby. Muito bem. E por que eu falei da questão das fases de fisioterapia, né? Das fases de reabilitação? Então, vamos lá. Agora a gente tem uma situação tecidual. Imaginem que isso aqui, não sei quantos de vocês já viram uma ultrassonografia, né, de músculo. Então, a gente tem assim, ó. Imagina que isso aqui é um feixe de fibras musculares, tá? Não é o músculo inteiro. Pode ter lesão do músculo inteiro? Pode. E o raciocínio aplicado é o mesmo. Então, numa ultrassonografia, as fibras, elas vão aparecer assim, ó. Tá? Algo como assim. Muito bem. Todas devidamente paralelas, as fibras íntegras, tá? Elas estão aqui paralelas ao eixo. E o que acontece quando há uma lesão? A lesão ela não é tão regular assim, né? Tipicamente, esportivamente falando, a lesão não é tão regular. Então, você vai fazer acaba que faz um tracejo aqui, né? Uma descontinuidade dessas fibras, certo? Aí vamos supor que aqui a gente tem 1,5 centímetros. Aqui a gente tem 2,15 centímetros. Esse é o tamanho, então, da lesão que acometeu esse conjunto de fibras aqui. Beleza. Então vai extravasar sangue, às vezes fica roxo, às vezes não fica roxo, enfim. E a partir disso esse derramamento de sangue vai preencher, ou quase que preencher, esse gap. E aí você vai aos poucos tendo uma consolidação desse processo de cicatrização. Vão chegando, o corpo vai mandando fibras, vai mandando material para a gente reestruturar, né, reparar esse tecido, tá? E aí tem formas, tem técnicas e modalidades terapêuticas, aparelhos que você melhora esse processo de chegada de material. Contei também um pouco do processo inflamatório, tirar o edema, tá? Mas, enfim, estão chegando aqui material, substrato para o reparo tecidual. Só que esse substrato ele chega de uma forma não tão ordenada. E aí que vem onde a gente melhor atua. Porque essa cicatrização vai fazer um redemoinho. E aí o que acontece? Esse redemoinho, além de deixar o local da lesão um pouco mais rígido, né? Porque ele vai chegar, vai se estruturar, vai fazer uma fibrose, né? Esse é o nome, portanto. E além dele ser mais rígido, ele vai gerar uma tensão nas fibras que ainda estão íntegras e paralelas ao eixo das fibras musculares e vai tornar essas fibras anguladas. Então as fibras estavam todas paralelas e agora elas estão sendo puxadas e se tornando mais anguladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se antes eu tinha uma área que uma das bordas do ferimento eu tinha 1,5 centímetro e na outra 2,15, agora a minha área funcional de fragilidade ela não tem mais 1,5, ela tem mais 2,6 por 2,8. Então ela é uma área de fragilidade maior.
E lembra que eu falei que na fase aguda vai até 2 semanas mais ou menos, e depois entra a cicatrização, que são, nesse caso, 3 semanas, e depois o fortalecimento, depois o retorno ao esporte? Muito bem, então com 2 semanas a gente, mais aproximadamente 16 a 7 dias, acabou uma série, presença em alta concentração de prostaglandina, principalmente, que é a substância inflamatória. E na ausência dessa substância, ou diminuição da concentração, a gente não sente dor. Então dá aquela coragem de voltar para o esporte, coragem de correr e tá no grupo lá do futebol. E aí, quando é que volta? Vamos jogar, tem jogo, e o cara vai e joga. E isso não é uma certeza, mas como ele tem um tecido que é mais fragilizado, não deu tempo de um reparo tecidual pleno, não deu tempo de fazer o fortalecimento. Mesmo que ele estava fazendo algum fortalecimento restrito, porque dá para fazer restrito, isso é uma outra conversa, mas existe uma grande probabilidade desse indivíduo machucar de novo. Quais são os preditivos, os maiores preditivos para essa lesão? Diminuição de flexibilidade, diminuição de força e uma distoância na demanda muscular, que no caso aqui é corrida, né? Corrida e chute. É o que a gente citou. Então, se o cara não está fazendo nada de exercício de alongamento, até porque ele não pode, ele podia muito leve, então ele está aquém da capacidade dele. Não está fazendo força quase, ou se está fazendo é aquém da capacidade máxima dele e que atenderia ao esporte. E ele não está fazendo esporte, não está fazendo nenhuma simulação, é muito alta a chance dele ter uma nova lesão aqui, certo? Muito bem. E se ele machucar, essa lesão vai ser maior, que vai gerar um tempo de retorno maior e você entra nesse processo de recidivas. Então a gente já pensa em alguns jogadores na história aí do futebol que acabaram sofrendo por esses processos. Não estou culpando ninguém, às vezes foi a situação, foi final, era um jogo importante, quiseram arriscar, enfim, isso não vem ao caso. Mas para o nosso público, a gente tenta orientar para evitar esse tipo de situação, tá? Assim como eu também fui praticante, né, antes de ser fisioterapeuta, eu fui atleta, esportista e fui paciente antes de ser fisioterapeuta, então eu também penso nas lesões, nas lesões que eu tive antes disso, né? E como eu pensava, que passava na minha cabeça, né? Porque limita o moleque e tal, aí escutam, tem que parar de fazer esporte, enfim, essas coisas, né? Então, as tendinites, né, as tendinopatias que pro atleta também e pré-puberdade, molecada, passa muito por isso como lesão de crescimento, né? Dores de crescimento, melhor dizendo. Mas também, até para quem trabalha, a pessoa digita muito. E celular, hoje em dia, né? Pô, smartphone dá muita tendinopatia, punho, o polegar. O raciocínio aqui, ele se aplica, né? Então, o que acontece é que a gente tem uma situação normal, um modus operandi normal do tendão, né? Então, ele é composto por uma matriz. O que é essa matriz? É uma substância fundamental, que é uma malha fibrosa elástica, que não tem nem começo nem fim. E tem fibras de colágeno, que dão um teor mais paralelo e a rigidez do tendão. Então, o tendão ele tem uma particularidade de rigidez com flexibilidade bem peculiar. Muito bem. E aí, quando esse tendão está irritado, e até o termo correto falar é irritado, né? Não é inflamado. Então, o tendão, ele fica assim, né? Ele fica todo irritado, então ele sofre reações chamadas de metaplásicas, que são o quê? A proliferação das células dessa matriz, dessa substância fundamental, da parte mais elástica. Então, esses tenócitos, que são a unidade funcional, né? São células elásticas, eles se proliferam, ficam com mais núcleos, então você vê, por isso que está todo esse pontinho. E ao fazer isso, o tendão, que normalmente estaria liberando uma substância, um aminoácido, né, que é um aminoácido normal ali, com um pH normal, ok? Ela começa a produzir um aminoácido que é mais ácido, né? Uma cadeia mais complexa, retém mais água, então essa acidez gera dor, avisa o sistema nervoso central de que tem alguma coisa que não está certo, dói, e por acumular água, você tem inchaço, né?
Então essa imagem aqui mostra, né, o cursor da ultrassonografia, mantendo uma distância normal do tendão e aqui uma distância nessa fase inicial da tendinopatia, que é a fase 1, fase proliferativa ou irritativa, tá? Então isso é por acúmulo de retenção de líquido, né? Retenção de água. E aí a gente acaba entrando numa cascata de eventos, então, que é assim, então primeiro você tem essa fase proliferativa, aí ela acaba alargando, né, o tecido e podendo gerar micro-rupturas, tá? Então isso é o que geralmente acontece quando você segue com a pessoa, segue correndo, segue jogando, fazendo esporte. Beach tênis tem bastante tendinopatia, tênis também. E o beach tênis até tem mais proporcionalmente porque o boom do beach tênis, né, gerou pessoas que não estavam tão preparadas para raquete, né, para manusear os golpes de raquete e também para correr. Então tem as duas coisas, né? Micro-rupturas que podem levar a rupturas e você tem a formação aí de novos vasos sanguíneos, né, que é o chamado de neovascularização. Então, tem gente que acha que a neovascularização, mais vasos sanguíneos naquele tecido regenerado, em cicatrização, é bom, mas não é bom. No tendão não é bom. Por que não é bom? Porque, primeiro que cada novo vaso sanguíneo traz um novo nervo. E esse novo nervo, ele é um nervo que nunca experienciou dor, nunca experienciou fricção, pressão, compressão e variações de temperatura e presença de químicos, né? Que nem substâncias aí liberadas e tal. Então é um nervo que vai sentir mais dor. Ele tem que ser desensibilizado, né? Ele tem que amadurecer, entre aspas. Só que além disso, esses vasos sanguíneos novos, eles são que nem aquela mangueira de bombeiro, né? Então, como que uma mangueira de bombeiro ela fica guardada? Ela fica enrolada, achatada. Passa água ali? Não, não passa nada. Passa ou quase nada. Então, nesse caso, os vasos eles ficam no meio da matriz do tendão, ocupando o espaço do que era para ser material de resistência elástica desse tendão, mas ela é mais rígida, então ela é inerte. Então o tendão fica, palavras de uma super pesquisadora chamada Jill Cook, que é uma australiana, ela fala que o tendão fica num formato de queijo suíço. Então isso seria um estágio avançado de patologia, né? Tá? E aí a gente chega nesse modelo final, onde você tem um tendão que ele não está preparado para receber uma carga, e uma vez que ele recebe uma carga que ele não está pronto para suportar, ele vai reagir com a tendinopatia irritativa, que é a primeira fase, né, proliferativa. E se nada for feito, se não for tratado adequadamente, ele vai passar por uma falha de cura, ao invés de ser curado, né, ele vai passar por uma fase chamada de falha de cura, e depois entrar em degeneração, que são aquelas pequenas rupturas, o que pode levar a uma ruptura total. Existem rupturas totais sem ter nenhum processo de patologia, né? Essa sequência? Existe. Enfim, aí não é o conteúdo dessa conversa, são outras razões aí, mas enfim, já adianto que às vezes fraqueza está envolvido, o uso de anabolizantes está envolvido, o destreino está envolvido, índice de massa corpórea, enfim. Mas só para finalizar, concluir esse modelo aqui, então, o segredo além de tratar esse tendão, é você capacitar esse tendão para suportar carga. Então, é um tratamento que demanda manejo de carga. Você vai ter que aliviar algumas cargas, situações de movimento desse tendão, seja por atrito, seja por impacto, enfim, seja por uma variação de comprimento e tensão muito grande. E daí, no segundo momento, você vai aumentar algumas cargas e depois você vai capacitá-lo para que ele esteja, inclusive, melhor do que quando a pessoa
começou a se machucar. E por que ela se machucou? Porque ela não estava preparada para receber aquele estímulo. E aí a gente faz um desenho para os pacientes, porque fisioterapeuta não desenha bem, mas a gente pode fazer desenhos didáticos, né? Então a gente faz o seguinte, o que é muito legal para visualizar para onde vamos. O que a gente vai fazer com essa informação, né? Então a gente faz uma curva que é assim, o eixo X é tempo, né? Expresso em dias, e no Y aqui a gente está em carga. E aí essa carga é, sei lá, séries de exercício de leg press que você faz se for um tendão patelar, né? Ou agachamento, ou corrida. Ou se for um tendão de Aquiles, exercício de panturrilha, ou corrida, ou corda. Enfim, o que for de exercício que gera carga nesse tendão entra aqui nesse gráfico, né? Então, vamos supor que eu vim aqui segunda-feira e eu dei uma dada carga, tá? E eu vim aqui terça-feira e eu dei uma carga que é um pouco maior, tá? Vamos já reservar aqui o da quarta-feira. Então, na verdade, o quanto de carga você põe não é o ponto. O ponto é qual é o tanto de carga que manifesta dor, que manifesta reação irritativa do tendão, certo? Então, pode ser que essa carga que eu dei na terça-feira, envolvendo 20 minutos de corrida mais leg press e agachamento, atingiu esse limiar. A partir disso, a gente teve essa sensibilidade que está explicado o porquê que é. Beleza. Aí a gente tem duas situações aqui. Primeiro, se essa carga é uma carga que gera o desencadeio limiar, né? Ou melhor, esse é o limiar, a gente, no dia seguinte, a gente não vai poder fazer a mesma carga, porque essa carga a gente já sabe que é uma carga alta, tá? Então, isso a gente sabe. Só que a gente também não deve fazer uma carga baixa. A gente sabe que, desculpa, a gente não deve fazer uma carga zero, porque é ruim também ficar parado ali. A gente vai, portanto, objetivar uma carga baixa, tá? E depois, no outro dia, a gente vai fazer uma carga moderada. E aí depois a gente vai voltar a uma carga alta, certo? Agora, a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui até conter esse processo irritativo, né? E para finalizar, uma coisa que a gente vê a galera fazendo muito é assim, treina errado e treina muito, aí o limiar abaixa. Então, se antes o meu limiar era isso aqui, independente quanto de corrida ou de exercício localizado era, agora o meu limiar é aqui, então eu preciso de menos carga naquele tendão para desencadear irritação e dor no mesmo. E por isso que o acompanhamento de treinamento, né, a gestão de carga, periodização, são muito importantes. Então, acho que né, estamos vendo aqui como é fácil errar, né? Tá explicado por que tem tanta dor por aí. Na verdade, fala assim, pô, as pessoas ficam doentes, voltam a treinar, férias, sai, época de trabalho, entrega, estresse, dorme mal, enfim, depois volta a fazer esporte. Tem muita gente que não acontece nada, né? Então, eu até me surpreendo como tem gente que sai do ideal e mesmo assim não acontece nada, né? Que bom. Agora, nos nossos arquivos da Pace, contém as histórias de dor. E as histórias de dor, elas calham justamente com as explicações, que é isso aí que eu estou falando.